Você já ouviu falar da contagem profética dos papas? Então segura essa. Tudo começa com o Tratado de Latrão, em 1929, quando o Vaticano se tornou um Estado soberano. Ali, muitos acreditam que começa a contagem dos 7 reis profetizados no Apocalipse. E é aí que vem o mistério. Primeiro veio o Pio XII. Ele assumiu logo depois da assinatura do tratado. Um papa respeitado, tradicional, deu o tom da nova era do Vaticano. Depois veio o João 23 e olha isso. Muitos afirmam que ele tinha conexões com a maçonaria. Estranho, né? O terceiro foi Paulo VI, o papa que continuou o Concílio Vaticano II, que mudou muita coisa na igreja. Para alguns, ele abriu as portas para ideias bem modernas demais. O quarto foi João Paulo I, e esse aqui é um mistério vivo. Ele morreu com apenas 33 dias de pontificado. Sim, 33. Não teve autópsia, nada. Muita gente acredita que ele foi silenciado por querer limpar o Vaticano. Depois veio João Paulo II, carismático, global. Amavam ele. Mas, ao mesmo tempo, muitos esquecem que ele promoveu encontros interreligiosos e defendeu a ideia de uma espiritualidade unificada. Isso soa profético para você? Aí veio Bento XVI, o intelectual. Mas o que ninguém esperava é que ele renunciasse. Algo que não acontecia havia séculos. E presta atenção nisso. Ele renunciou no dia 11 de fevereiro. A mesma data em que o Tratado de Latrão foi assinado lá em 1929. Coincidência? E no dia da renúncia, um raio caiu na Basílica de São Pedro. Sinal, aviso. E então veio o sétimo, Francisco. O primeiro jesuíta. O primeiro a escolher o nome Francisco. Popular, global, ativista do clima, defensor da fraternidade universal. Uma figura que uniu política, ciência, religião e mídia como nenhum outro. E agora, ele morreu. E o próximo? Segundo a interpretação de muitos estudiosos de escatologia, o próximo será o 8º. E sabe o que o Apocalipse diz sobre ele? O 8º é dos 7, mas vai à perdição. Ou seja, ele vem da mesma linhagem, mas será diferente. Será um líder com aparência de cordeiro, mas falará como dragão. Esse próximo papa pode ser o falso profeta, que vai preparar o caminho para o anticristo. Ele pode ser o líder que vai unir religiões, controlar consciências e chamar isso de paz. Mas é uma paz que vai custar caro. A pergunta é: você está percebendo o que está acontecendo? Não é mais teoria, está se cumprindo. Peça discernimento, porque os olhos do mundo vão se voltar para Roma outra vez. Quem será o próximo papa? Será o falso profeta mencionado na Bíblia? Se as profecias estiverem certas, isso também quer dizer que o anticristo está prestes a se manifestar. E que estamos caminhando direto para os últimos 7 anos da história da humanidade como conhecemos. Com a morte do Papa Francisco, o mundo católico entra em silêncio. Mas para os que estudam escatologia, esse silêncio grita, porque a profecia de São Malaquias chegou ao fim. O próximo Papa não é só mais um, ele pode ser o último. O homem que vai unir fé e política. O que parece manso como cordeiro, mas fala como dragão. Apocalipse 13 fala de 2 bestas. A primeira representa o anticristo, um líder político mundial. A segunda é o falso profeta, um líder religioso, espiritual. Tinha 2 chifres, como cordeiro, mas falava como dragão. Apocalipse 13:11. Essa segunda besta engana com milagres, promove a imagem da besta e obriga o mundo a adorá-la. Será que o novo Papa será esse líder religioso global? Já se fala em paz entre as religiões. Já se construiu o centro da fé abraâmica,
unindo igrejas, mesquitas e sinagogas num só lugar. O novo Papa pode ser o símbolo dessa união, mas essa união não é bíblica. Ela nega a exclusividade de Cristo e se encaixa perfeitamente com a grande prostituta de Apocalipse 17, que se assenta sobre muitas águas às nações. Vi uma mulher montada sobre uma besta, e na sua testa, mistério, Babilônia, a grande. Apocalipse 17, 3, 5. No século XII, São Malaquias escreveu uma lista com todos os papas até o fim. O próximo da lista seria o último, chamado Petrus Romanus. Segundo a profecia, ele pastorearia o povo durante grandes tribulações, e então viria a destruição da cidade das 7 colinas, Roma. Coincidência? Ou um roteiro profético se cumprindo diante dos nossos olhos? O falso profeta será o maior aliado do anticristo. Ele abrirá caminho espiritual, preparando corações e mentes. E mais, ele será responsável por implantar a marca da besta. Faz que todos recebam uma marca, para que ninguém possa comprar ou vender. Apocalipse 13, 16 a 17. Ou seja, a manifestação desse líder religioso marca o início dos 7 anos finais. A última semana de Daniel, 3 anos e meio de falsa paz. Depois, perseguição e juízo. Um mundo clamando por paz. Tecnologia pronta para controlar. Fé sendo substituída por espiritualidade sem cruz. Se o próximo Papa for o falso profeta, então o anticristo está logo atrás. E tudo indica que já estamos nos minutos finais. A Bíblia diz que o mundo será enganado, mas os que têm discernimento verão além da aparência. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Daniel 11:32. Você está preparado para discernir o Cordeiro, que fala como dragão? E se o próximo Papa realmente for o falso profeta, você estaria pronto para os 7 anos mais sombrios da história. E tudo indica que já estamos nos minutos finais. Por que a igreja não deve ter um Papa? Não é normal que uma igreja inteira dependa de um só homem como autoridade máxima. Mas milhões de pessoas no mundo inteiro chamam esse homem de Papa. E a pergunta que não quer calar é: por que a Igreja de Cristo nunca teve e nem deve ter um Papa? Hoje você vai entender a raiz disso. Não é opinião, é Bíblia, é história. E é sério. Imagine isso. Você está numa cidade pequena e o líder da comunidade é chamado de pai. Ele decide tudo. Diz o que pode e o que não pode. E ninguém questiona. Agora, imagina isso em escala global. Esse é o Papa. Mas isso não surgiu com Jesus, nem com Pedro. O título de Papa só foi oficialmente usado para o bispo de Roma séculos depois da morte dos apóstolos, e só muito tempo depois virou um cargo com poder absoluto. A primeira vez que o título de Papa foi oficialmente reservado exclusivamente ao bispo de Roma foi no ano 1073, quando Gregório VII declarou que somente o bispo de Roma podia ser chamado de Papa. O título foi institucionalizado de forma exclusiva. O Papa passou a ser visto como autoridade máxima da Igreja, e nasceu o conceito do papado, como conhecemos hoje, com autoridade centralizada e infalibilidade progressiva. Jesus foi direto em Mateus 23:9. A ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, o que está nos céus. E ele completa: nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, o Cristo. Ou seja, Jesus condenou qualquer estrutura que colocasse uma pessoa acima das outras em autoridade espiritual. Na visão dele, todos somos irmãos. Não existe o chefão da igreja. Existe o corpo de Cristo, com diferentes dons, servindo uns aos outros. A tradição criou o Papa, mas a Igreja de Cristo segue outro caminho.
A autoridade máxima não é um homem, é a palavra de Deus. O Espírito Santo não mora num trono em Roma. Ele habita dentro de cada cristão verdadeiro. Os apóstolos nunca foram papas. Pedro mesmo se apresentou como presbítero, não como soberano da fé. Quem inventou o cargo de papa foi a tradição, não o Novo Testamento. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Quando a igreja coloca um homem no centro, ela corre o risco de tirar Cristo do trono. Isso não é só uma questão de doutrina, é uma questão de lealdade. A igreja de Cristo não precisa de um pai terreno, ela já tem um pai celestial. Ela não precisa de um guia supremo, ela tem o Espírito Santo. Então, da próxima vez que te perguntarem por que a igreja de Cristo não tem papa, a resposta é simples: porque Jesus nunca mandou ter. E quando ele é o centro, não sobra espaço para vaidade humana. Se você curte esse tipo de revelação direta e com base bíblica, segue aqui porque ainda tem muita coisa que a tradição escondeu. Mas a verdade liberta.